Boa tarde, hoje é Dia dos Pais e eu estou gravando no Dia dos Pais, dia 13 de agosto de 2023, mas eu não vou falar sobre o Dia dos Pais. O Dia dos Pais eu já falei num short, está aí nos shorts aí, procura lá. Na verdade eu quero falar sobre esta figura que já foi extremamente influente no meio evangélico, mas que a cada dia que passa tem se perdido num personagem que ele criou. Esse personagem é o suposto defensor da verdade, o rei da cocada preta, aquele que se diz representante maior dos evangélicos no Brasil, que é o senhor Silas Malafaia. E eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga que está aí assistindo, você que está chegando aqui por acaso, que Silas Malafaia se perdeu no personagem e se tornou idólatra. Silas Malafaia se tornou idólatra e nesse vídeo eu vou te mostrar por quê. Fica comigo, me acompanha e você vai entender por que eu estou dizendo isso. Meu nome é Marcos Vinícius, esse é o canal Espiritualidade Urgente e nós estamos aqui com esse canal ainda existindo porque de alguma forma nós acreditamos que o Evangelho ele não serve para ser uma fonte de manipulação sobre as vidas das pessoas, especialmente uma fonte de manipulação para fazer as pessoas serem cada vez mais ignorantes. Não, o Evangelho não serve para isso. Nem somente para que as pessoas tenham uma visão unificada do mundo a partir de lideranças que se afastam do ensino de Jesus, se afastam do Evangelho puro e simples e passam a pregar aquilo que lhes convém, especialmente quando se trata de busca por poder político. Então fica com a gente, se você não é inscrito, eu já faço aquele convite, se inscreve aí no canal, aciona o sininho das notificações, é muito importante. Nós temos todo domingo uma live às 18 horas, onde a gente lê o Evangelho, a gente estuda o Evangelho, os Evangelhos de Jesus, e estuda as falas de Jesus. Esse domingo, Dia dos Pais, excepcionalmente, a gente suspendeu a live, mas domingo que vem estaremos aí. Então, se inscreve no canal, dá aquele joinha, ou pode dar o dislike, não tem problema, e deixe o seu comentário sobre este assunto muito importante. O que acontece com Silas Malafaia? Silas Malafaia escolheu um caminho a trilhar. O caminho dele é atacar a instituição STF na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, a quem ele nem chama de ministro, a quem ele desrespeita reiteradamente. Logo ele, que é um pregador, que é famoso aquele vídeo onde ele diz num congresso, acho que dos Gideões Internacionais, que ai daquele que ofende um pastor, ofende um sacerdote, ofende um profeta. Você se lembra desse vídeo? E lá ele diz que quem fizer isso, ele pede misericórdia porque a mão de Deus iria pesar sobre essa pessoa. O mesmo deveria se dar Silas Malafaia, com o contexto em que uma autoridade está sendo atacada por você reiteradamente. Porque lá nas Escrituras, e até eu puxei aqui o texto, lá não diz que a gente deve escolher a qual autoridade instituída respeitar. Diz que nós devemos respeitar a todos, orar por todos e desejar uma vida em paz. Por que eu digo então que Silas Malafaia se perdeu no personagem e se tornou uma pessoa idólatra? Eu vejo pelo menos 3 idolatrias na vida do Silas Malafaia. A primeira idolatria que ele desenvolve é uma idolatria ao poder político humano. Silas Malafaia quer de qualquer maneira se tornar aquele cara que representa todos os evangélicos e assim ele vai dizendo, falando e tudo que ele fala tem que ser acatado porque ele é o Silas Malafaia. Até bem pouco tempo ele era conhecido como o mentor ou pelo menos o orientador espiritual do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. E aí, Silas, nessa idolatria por poder, tanto que ele tem irmão na política, ele tem um apadrinhado dele, que é o Sóstenes Cavalcante, que está lá na bancada evangélica e etc., ele tem um desejo muito grande de ter poder político. A segunda idolatria que eu vejo é a idolatria ao próprio Jair Bolsonaro, e essa é a que mais entristece
o meu coração como cristão, especialmente sendo eu que no passado admirei algumas das pregações do Silas Malafaia pela sua contundência, pela rapidez do pensamento que ele tem de construir ali uma retórica. Já admirei muito. E ver como que ele é capaz de, por causa dessa idolatria ao Bolsonaro, ele passar por cima de qualquer coisa. Eu estou dizendo isso para você, daqui a pouco eu vou falar sobre a terceira idolatria. Eu estou dizendo isso para você em vista desses últimos acontecimentos. Quais são os últimos acontecimentos? Esse caso aí, que está aí meio escandaloso no noticiário, onde militares, tanto da reserva quanto da ativa, estão sendo investigados pela suposição, pela suspeita de tomarem posse de presentes que deveriam estar catalogados dentro do acervo da República, dentro do acervo da União, dentro do acervo do Estado brasileiro e fazerem muamba, né? Fazerem muamba, venderem como muamba lá nos Estados Unidos. E o negócio escalou para um escândalo, para uma coisa tão feia que teve general, teve coronel, teve gente das Forças Armadas, teve advogado, o Assef, o advogado que escondeu o Queiroz, amigo do Bolsonaro, dentro da casa dele, e não sabia nem o que o Queiroz estava fazendo lá, né? O Assef também participando disso, indo aos Estados Unidos para tentar recomprar essas joias, recomprar esses itens, e tem um Rolex aí, né, o caso do Rolex rolando para lá e para cá, que eles acabaram tendo que pagar mais caro pelos itens para trazer de volta. Ou seja, uma atrapalhada, uma coisa assim muito feia, uma coisa muito patética. E o que acontece? O Malafaia, o Silas Malafaia, nessa idolatria ele ao Jair Bolsonaro, ele tem o Bolsonaro realmente como um ídolo, como um ídolo. Ele prefere atacar o Alexandre de Moraes e o STF, chamando de ditadura da toga, do que denunciar os malfeitos dessas pessoas que estão sendo investigadas, sim, por causa dessa maracutaia toda. Então, é um nível de idolatria, um nível de cegueira muito grande, muito grande. O Malafaia se esquece, por exemplo, de um versículo que está no livro do Provérbios, capítulo 8, versículo 15, que diz: por meu intermédio os reis governam. Ok, até aí Malafaia está certo. E as autoridades exercem a justiça. Malafaia não consegue pensar nisso. Ele só quer, como eles dizem, né, que as pessoas de esquerda fazem, ele só quer lacrar na internet. Então é uma idolatria dele tão grande a Bolsonaro que ele não consegue enxergar que nesse momento o ideal para Malafaia seria ficar calado, seria silenciar, mas não, ele está lá no Twitter, bombardeando o Twitter com uma narrativa de que deveria ser feito um devido processo legal e etc. Ele não está preocupado com o escândalo que está sendo apresentado. Diz lá assim, o Alexandre de Moraes, o Xandão, envergonha o Brasil, humilha o Brasil. Não, quem humilha o Brasil é quem pega um item, vende e depois tem que correr para recomprar num valor mais caro, porque senão será punido. E com gravações envolvendo militares de alta patente dizendo, não, leva em dinheiro para que o dinheiro não seja rastreado. Então, a segunda idolatria de Malafaia é essa, é a idolatria a uma pessoa específica, a esse homem que eu não sei como nem porquê. E aqui eu vou fazer um parênteses, tá? Eu quero dizer que o Lula, se vocês quiserem fazer comentário, mas e o Lula? O Lula também não é exemplo de cristianismo, também não é exemplo nenhum de cristão. Porém, o Lula não usa o cristianismo para se eleger, para fazer política, para dizer que, olha, eu sou um exemplo de cristão. Não, o Lula não fez isso. O Lula visitou igrejas, visitou outros tipos de culto, etc. Então, antes de você usar esse argumento,
né, para e pensa que esse argumento é falho, porque ele não usou isso para se eleger. Então, vou fechando parênteses, eu não entendo até hoje como que a igreja evangélica comprou o fato de que Jair Messias Bolsonaro era o exemplo da família do homem cristão de bem. Eu não sei onde é que isso foi introjetado dentro da mente dos cristãos evangélicos brasileiros. Eu não consigo entender. Que se defendam pautas morais, ok, querem defender pautas morais, os cristãos, eu não tenho problema nenhum com isso. Pode fazer. Eu sei que não dá resultado porque a hipocrisia muitas vezes campeia por trás desses defensores de pautas morais, mas isso é um outro assunto que eu já abordei nas lives. Aproveito, convido a você mais uma vez, assista as lives, elas estão salvas aí, tá? Você vai ver lá no meu comentário sobre isso. Porém, eu sei que, mas quer defender, eu sei que não vai dar jeito, mas quer defender, defenda, tá bom? Agora, eleger uma pessoa, colocando essa pessoa como exemplo, essa pessoa não sendo exemplo de nada. De nada. Essas falcatruas e outros casos mais de rachadinha e tudo mais. Gente, quer eleger ele porque ele é grosso, porque ele não tem limite? Ok, bacana, mas porque ele é exemplo de família, porque ele é exemplo da família cristã, só porque ele casou agora, a última mulher, é membro de uma igreja, não faz o menor sentido para mim, mas isso é com cada um. E aí entra aquilo que eu vou dizer que é a terceira idolatria de Malafaia. Qual é a terceira idolatria de Malafaia? A terceira idolatria de Malafaia é o fato dele idolatrar as próprias narrativas que ele cria. Vou dar um exemplo para vocês. Ele lançou um vídeo há algum tempinho atrás, algumas semanas atrás, dizendo que a votação da questão da descriminalização da posse de maconha ia ser um favor que o STF estava fazendo aos traficantes, que os traficantes iriam adorar, etc, etc e tal. Bom, Malafaia, ele cria uma narrativa e ele idolatra tanto as próprias narrativas, ele idolatra tanto aquilo que ele diz, que ele não consegue parar um minuto sequer para fazer um senso crítico. E eu te digo isso, que é verdade, porque, por exemplo, até hoje, Malafaia não pediu desculpas à igreja, não pediu desculpas aos cristãos por ele ter profetizado 2 vezes ou mais que Jair Messias Bolsonaro iria ganhar. E lembrem-se, vocês se lembram, ele estava lá no púlpito da Advec da Penha e ele profetizou que as urnas iriam parar por causa de fraude. E aí teria que se fazer outra eleição e o Jair Messias Bolsonaro iria ganhar. Ele não para, ele cria as próprias narrativas e ele não para ter um senso crítico. Idólatra, ele idolatra a própria narrativa. Então, primeiro, Malafaia idolatra o poder político, o poder humano. Ele quer poder humano a qualquer maneira. Segundo, ele idolatra um homem chamado Jair Messias Bolsonaro. E terceiro, ele idolatra a própria narrativa que ele cria. Isso tudo fecha os olhos de Malafaia, porque a idolatria faz isso, né, gente? Um dos resultados da idolatria é cegar a gente por aquilo que está acontecendo à nossa volta. Terminando, por exemplo, eu olhei lá o Twitter dele, várias e vários Twitter, procurei, eu não vi senhor Silas Malafaia. Nenhuma alusão à menina Eloá morta ontem, sábado, dia 12 de agosto, sábado, dia 12 de agosto, no Morro do Dendê, lá na Ilha do Governador. Ilha do Governador, que é praticamente ao lado da Penha, é bem pertinho da Penha, onde tem a sede da sua igreja. O senhor não fez nenhuma nota, o senhor não mandou uns pêsames, o senhor não se importou, sabe por quê? O que importa é a narrativa, o que importa é o que você está falando. Hoje de manhã cedo você já estava enchendo a paciência das pessoas de novo com essa narrativa do Xandão prendendo generais, que isso é uma vergonha para o exército, Malafaia. É ter um coronel e um general da reserva envolvidos com Muamba, envolvido com venda e recompra de Muamba. Isto é que é vergonha. Então, Malafaia, se livra dessas idolatrias, principalmente se livra da idolatria
que você tem construído em volta da sua própria narrativa, das coisas que você cria, porque está te cegando para coisas importantes. Ali, do lado da penha, na Ilha do Governador, uma menina foi morta dentro de casa. Ela estava brincando de pular no colchão da casa dela, do quarto onde ela estava. E ela morreu com um tiro que rasgou o peito dela. O que você tem a dizer sobre isso? Ou a sua preocupação é apenas com o Xandão, o Xandão, o Xandão? Acorda. Você se diz homem de Deus. Está na hora de você se preocupar com as coisas que realmente Deus se preocupa. Deus tem uma forma de lidar com os poderosos. Deus tem uma forma de lidar com aqueles que exercem cargos de autoridade. Não é você o responsável. A tua responsabilidade deveria ser acolher e abraçar aqueles que choram e que sofrem. Nesse Dia dos Pais, você deveria ter publicado uma mensagem de amor e de afeto e de acolhimento para o pai da Eloá e para todos os pais que têm perdido nos últimos 2 anos crianças pelas balas perdidas. Fica a dica, Malafaia. Vence a idolatria na tua vida. Vence a idolatria na tua vida, como você gosta de dizer. Deus tenha misericórdia de você. Gente, um forte abraço para você que chegou até aqui. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve no canal, divulga para outras pessoas. Deixa o seu like ou o seu dislike, não tem importância. Faça um comentário. Seu comentário é significativo demais. Eu respondo a todos os comentários. Uma coisa, vamos juntos continuar lutando para que o Evangelho se liberte das garras dos idólatras que só o usam para manipular pessoas. Forte abraço, até o próximo vídeo.